que eu acho de crente na política? É. Sendo muito franco, tomara a Deus que esteja repleto de crente, mas eu estou falando de crente. Que se tem uma coisa que eu gosto é de ser crente. Estou falando de crente, não estou falando de frequentador de igreja evangélica. Estou falando de gente que nasceu de novo. Estou falando de um Daniel em Babilônia. Estou falando de um Paulo em Roma. Sabe? Estou falando de um Moisés no Egito, de um José. É desse que eu estou falando, entende? Então, crente na política, gente, preste atenção numa coisa. Eu sou professor universitário. Eu me lembro que numa turma, aliás, não numa turma, para muitas turmas eu disse o seguinte, eu vou fazer vocês amarem política. Você chegar no meio de uma classe, a galera... Aí fizemos aquela farra, falei, eu vou provar a vocês que vocês vão sair daqui querendo ser políticos. Porque eu dava aula na época de filosofia, e eu falei o seguinte, na Grécia Antiga, que é a nossa base filosófica, só existia para os gregos 2 tipos de pessoas. Aqueles que cuidavam da cidade, com os interesses públicos de todos, e os que nem sequer queriam saber de nada. Aqueles que se interessavam pelo bem-estar de todos, o grego chamava de politikos. E os que não queriam saber de nada, chamavam-se idiotes. Então, para os gregos, só existe 2 tipos de pessoa, o político ou o idiota. Quem vocês são, galera? Porque o que é a política? Mas a política é suja. Não estou falando de politicagem. Estou falando de política. Porque não existe nenhuma sociedade sem política. Uma família tem política. Entende? Não estou falando de politicagem, estou falando de política. Então, a minha resposta é, devemos ter, porque se eu não fizer política, vai ser feito por quem não presta. E a gente está vivendo essa realidade aí. A gente sabe o que é isso dentro do nosso país, né? A gente sabe o que é isso hoje. O país está mais politizado, né? Com essa ascensão da rede social. A gente entendendo isso. Então, a minha opinião é clara, é objetiva e direta. Que Deus levante muitos crentes com vocação política, de gente que não se venda, de gente, como já disse, que seja um José, que seja um Moisés, que seja um Paulo dentro de Babilônia. Gente, olha só. Tem gente, entrou para a faculdade e vai se desviar. Não. Babilônia nunca foi um problema para Daniel. Daniel foi problema para a Babilônia. Essa é a realidade. Então, eu não tenho medo disso, não. Pelo contrário, gostaria que muitos crentes entrassem para a política.